Olá, pessoal. Nós iremos começar neste momento a nossa segunda aula de matemática do terceiro bimestre do primeiro ano, certo? E o assunto que nós iremos abordar nesse momento, nós iremos estudar sobre polígonos, certo? Na semana passada, nós vimos o estudo dos ângulos, né, de uma forma bem resumida, porque a gente vai trabalhar um pouco nesse primeiro momento, mas com alguns conceitos do ensino fundamental, para aí sim adentrarmos nos nossos assuntos de nível médio, certo? Então, vamos ver aqui o que são polígonos, tá? Então, polígonos, eles vamos trabalhar na seguinte perspectiva, certo? Aqui, segmentos de reta. O que são segmentos de reta? É o que a gente chama de a linha, certo? Então, aqui nesse polígono, por exemplo, nós temos esse segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, aqui nós vimos um polígono que tem 6 segmentos de retas, tá? Ou seja, 6 linhas, ou em outras palavras, a gente vai falar sobre 6 lados, certo? Então, ele vem, para ser um polígono, ele tem que obedecer às seguintes características. Primeiro, cada extremidade de qualquer um deles é extremidade de dois e apenas dois deles. Então, por exemplo, o que são extremidades? É onde a linha começa, onde o segmento começa e onde o segmento termina, certo? Então, o que isso quer dizer? Que esse ponto aqui que eu acabei de destacar, ele pertence a esse segmento, como também pertence a esse, ou seja, ele só pode pertencer a dois segmentos, tá certo? Segundo ponto, que dois segmentos consecutivos, quaisquer, não são colineares. O que é não são colineares? É eu pegar uma reta, certo? Aqui está torto porque é uma atividade de coordenação motora. Pronto. Mas aqui a intenção é mostrar para vocês que dois segmentos consecutivos, quaisquer, não devem ser colineares, ou seja, não podem estar ocupando a mesma linha. Então, cada linha dessa ela tem que ter dois pontos. É onde o segmento inicia e onde o segmento termina. Outra coisa, dois segmentos não consecutivos não têm ponto comum, né? Então, ele não quer, por exemplo, esse segmento aqui é consecutivo desse. Mas esse daqui, eu vou chamar de segmento AB, por exemplo. Ele não é consecutivo a esse segmento aqui. Por exemplo, o segmento EF. Porque eles não são consecutivos, eles não têm nenhum ponto em comum. Essa linha é um segmento, esse aqui é outro. E para ser consecutivo, certo? Eles têm que ter algum ponto comum. Aí aqui, ó, vem dizer o seguinte, a reunião da linha L com essa região, ou seja, quando liga-se os pontos, né, aquela tarefinha de ensino fundamental básica, né, forma um desenho. Então, esse desenho ele é chamado matematicamente de polígono, que vem de origem grega, né, da junção dessas duas palavras polus, que significa muitos, e gonos, ângulo. Então, por isso que vem muitos ângulos, tá? Aí a gente vai dar continuidade aqui para vocês reconhecerem os elementos de um polígono, certo? Então, o polígono ele é reconhecido pelo seu vértice. O que é vértice? Vértices são as pontas do polígono. A gente tem o vértice C, o vértice B, por exemplo.
Ou seja, essas pontinhas aqui do polígono, elas são denominados de vértice, tá? Lado. O que é o lado de um polígono? O lado de um polígono são as linhas que ele forma. Ó. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6 lados, certo? Então, quando começa a juntar os segmentos aqui, vocês irão ver que quando ligamos os dois pontos, vão formando os lados do polígono, certo? Aí nós temos o que também? A diagonal. O que é a diagonal? É quando eu tracejo um segmento de reta por dentro do desenho, do polígono propriamente dito. Então, aqui, por exemplo, a diagonal AE. Então, a diagonal AE aqui, pode ver que o segmento que foi tracejado, certo? Está percorrendo a região interna do polígono. Então, quando isso ocorre, esse segmento ele é chamado de diagonal. E em relação aos ângulos, a gente pode classificar, a gente pode trabalhar os internos, que são os ângulos que ficam internamente no polígono, e o ângulo externo. Então, não podemos esquecer que esses dois ângulos eles são suplementares. Então, o que significa ângulos suplementares? É que eles juntos, quando somamos, resultará sempre em 180 graus. Tá? Dando continuidade aqui, a gente está vendo a nomenclatura mais comum dos polígonos de 3 até 20 vértices ou 20 lados, certo? Então aqui a gente vê que o triângulo é um polígono que tem 3 lados, quadrilátero 4 e assim por diante. Uma observação importante é que todo polígono que tem mais de 20 lados não tem nomes especiais, né? Então esses daqui já são nomes especiais, certo? Todo polígono de 3 a 20 lados tem nomes especiais. Passando disso, não tem. Agora nós iremos ver o que são polígonos convexos e polígonos não convexos. Então, o que é isso? Aqui a definição é bem simples. Um polígono é convexo se e somente se a reta que contém qualquer um de seus lados deixa os demais lados contidos em um semiplano. Ou seja, sou eu pegar, certo? Tracejar uma reta qualquer, de acordo com os segmentos em questão, e observar que todas as partes da figura ficarão em um dos semiplanos. Então, veja bem como é que funciona isso. Essa reta R aqui foi tracejada no segmento AB, né, que está destacado em vermelho. Mas todo o resto da figura, ela ficou em um lado só. Então, quando isso ocorrer, o polígono é chamado de convexo. Mas isso só vai acontecer quando eu tracejar todos, tá certo? Então, por exemplo, de A até E, um segmento AE, por exemplo. Se eu tracejar esse segmento aqui, de A até E, pode ver que todos eles, certo? Se eu tracejar a reta, melhor dizendo, todos os outros componentes do polígono vão ficar de um lado só. B até C, uma reta que passa aqui. Então, quando isso acontece, ó, pode ver que toda a outra região está tudo num lado só. Se a gente fizer essas ligações aqui, ó, você vai perceber que eles vão ficar sempre em um lado só. Então, quando isso ocorrer, o polígono ele é chamado de convexo. Caso contrário, é não convexo, tá? Aqui a gente vê aqui, por exemplo, quando pega a ABE, o polígono foi cortado em duas partes, ó. O polígono foi separado, teoricamente. Então, quando isso acontecer,
já se sabe que o polígono não é convexo. Agora nós iremos ver polígono regular. O que é um polígono regular? Primeiramente, que para ele ser regular, ele tem que ser convexo. Aí, quais são as características desse polígono para ser chamado de regular? É que todos os lados congruentes, ou seja, o que significa a palavra congruentes na matemática? Que tenha a mesma medida e todos os ângulos internos congruentes, ou seja, os ângulos têm que ter a mesma medida, certo? Então, ele tem que obedecer essas duas características. Quais são? Os lados deles terem o mesmo tamanho, como também os ângulos internos também ter a mesma medida. Então, quando isso acontece ao mesmo tempo, esse polígono pode ser classificado como polígono regular. Então, aqui, ó, o exemplo mais clássico, quadrado, né? O quadrado, todos os lados, está destacado por esse traço preto aqui, ó. Todos os lados têm a mesma medida e também todos os ângulos têm a mesma medida. Então, quando isso acontece, o polígono é chamado de polígono regular. Certo? Aqui também foi apresentado o triângulo equilátero e o hexágono regular, mas existem também outros polígonos regulares. Certo? Então, agora, nós viremos aprender como calcular o número de diagonais. A gente sabe que as diagonais são, né, como falei antes, são segmentos de retas que percorrem dentro de um polígono, certo? Aí aqui a gente vê que como é que se calcula o número de diagonais de um octógono. Né? O octógono, de acordo com a tabela, vocês vão ter que saber quantos lados tem um octógono. Então, quando você consulta a tabela, vê que o octógono ele tem 8 lados, certo? Aí, o que é que acontece? Para calcular a diagonal, eu preciso usar essa fórmula aqui, ó, que é D de diagonal é igual a N, que é o número de lado, vezes N menos 3 sobre 2. Aí, como o octógono é uma figura que tem 8 lados, você substitui N por 8. Aí vai ficar 8 vezes, aí vem 8 menos 3, porque 8 novamente, porque está falando da quantidade de lados do octógono, menos 3 sobre 2. Aí, 8 vezes, quanto é 8 menos 3? Resulta 5. Aí, 8 vezes 5, 40, que sobre 2 é igual a 20. Então, isso quer dizer que o octógono que nós estávamos querendo saber quantas diagonais você tem para tracejar dentro de um octógono, então resulta em 20 diagonais, certo? Dando continuidade, a gente agora vai ver o problema inverso, certo? Porque agora ele está dizendo que o polígono tem o número de diagonais dele é 6 vezes mais que o número de lados, né? A gente já viu que D representa diagonais pela fórmula e N significa número de lados. Mas o que foi que ele disse? Que o número de diagonais é 6 vezes mais que o número de lados. Então, se o número de lado é N, 6 vezes mais vai ser 6 vezes N. Nós substituiremos aqui o D, ó, pelo valor numérico dele, que vai ser 6N, tá bom? Aí, partindo disso, o que é que nós iremos fazer? Para facilitar a nossa vida, a gente vai usar o princípio multiplicativo das equações. O que é isso? Se um número está dividindo, o contrário de dividir é multiplicar. Então, aqui vai fazer 2 e multiplica por 6N, certo? Então, quando nós multiplicamos 2 por 6N, vai dar 12N. E aqui a gente vai fazer N vezes N, é N ao
quadrado, né? Como é uma coisa bem simples de trabalharmos isso, é que todo número multiplicado por ele mesmo é esse número ao quadrado, certo? Menos da fórmula das diagonais, n vezes 3, 3n. Aí agora a gente só basta se organizar, certo? Então aqui, por exemplo, aqui nós temos n ao quadrado e aqui nós temos n que não está ao quadrado, né? Está no primeiro grau. Aí a gente usa o princípio aditivo, então se um número é negativo num membro, no outro membro, a gente usa o número oposto, que no caso vai ser 3n, né? Se é negativo, o oposto de menos 3 é mais 3. E deixa o n ao quadrado no segundo membro só, tá? Aí aqui a gente vê 12n mais 3n, 15n, e o n ao quadrado a gente não mexe. Aí agora a gente inverteu por quê? Porque a gente precisa organizar o negócio, tá certo? Aí aqui o que é que a gente vai fazer? N ao quadrado igual a 15n. Não alterou absolutamente nada. Mas, usando o princípio multiplicativo, se a gente dividir por n, o que é que vai acontecer? 15n sobre n a gente corta, né? A gente já estudou isso, né? E n ao quadrado. Quem é n ao quadrado? N ao quadrado é igual a n vezes n, certo? Aí, se eu trocar aqui n ao quadrado por n vezes n, vai dar a mesma coisa. A gente vai cortar aqui, ó, esse 2 com esse n, e só sobra quanto? Porque é a mesma coisa que isso aqui que eu estou escrevendo para vocês. Ó, o que é que a gente faz? Né? N ao quadrado sobre n, ó, você corta os dois e sobra quem? Só sobra esse n. Então, quer dizer que o polígono que o número de diagonais vai ser 6 vezes mais que o número de lados é o polígono que tem 15 lados, certo? Agora a gente vai falar um pouco de ângulos internos, né? Que são os ângulos que ficam na parte interior do polígono. Aqui no caso 3, a gente vê o seguinte, que nós queremos a medida dos ângulos internos de um hexágono. Então, um hexágono, né, de acordo com a tabela, a gente já sabe que o hexágono ele é um polígono que tem 6 lados. Aí a fórmula de calcular a soma das medidas dos ângulos internos sempre vai ser essa, certo? Vai ser n menos 2 vezes 180. Então, quem é n? Não é 6, que é um hexágono? Então, vai 6 menos 2 vezes 180. Aí, como a gente está com a expressão entre parênteses, primeiro resolve a expressão. Então, 6 menos 2 é igual a 4, que vezes 180 graus vai resultar em 720 graus. Então, o que isso quer dizer? Que quando nós tivermos um hexágono desenhado numa figura, todos os ângulos internos deles, quando forem somados, o resultado tem que ser exatamente 720 graus. Tá? E o exemplo 4 agora vai ser o contrário, né? A gente vai ver o seguinte, ó, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 1080 graus. Quer dizer o seguinte, que nós temos um polígono aí, que quando juntou todos os ângulos dele, o resultado deu 1080. Aí quer saber que polígono é esse. Aí aqui, ó, SI significa o quê? Que eu estou somando os ângulos internos, tá? E ele disse que esses ângulos internos resultam em 1080 graus. Quando a gente substitui na fórmula, o que é que a gente vai fazer? N menos 2 vezes 180, aí resolve. 180 vezes N dá 180N menos 180 vezes 2, que dá igual a 360.
né? Então, 180N menos 360 é igual a 1080, certo? Então, aqui, ó, você vai fazer o quê? 180N é igual a 1080 mais 360, por quê? Porque a gente está trabalhando o número oposto, ou seja, se num membro o número é negativo, o oposto dele é um número positivo, certo? Então, 180N é igual a 1440 graus, por quê? Porque é resultante da soma de 1080 mais 360. Aí aqui o que é que acontece? Eu tenho 180N, mas eu não quero 180N, eu só quero saber o valor de um N só. Então, para isso, só basta eu dividir 1440 por 180, e ao efetuarmos essa divisão, o resultado será 8. Então, quer dizer o quê? Que um polígono que tem uma soma de 1080 graus dos seus ângulos internos é um polígono que a gente já acabou de mencionar antes, que é o octógono, certo? Aí, o que é que acontece? Nós iremos abordar esse assunto aí. Já está no Classroom, já está no grupo no WhatsApp. Então, veja só. O aluno que tiver acesso ao Classroom continua respondendo por lá mesmo. Aquele que não tiver acesso ao Classroom, mas pode acessar via WhatsApp, vocês podem responder essa atividade e mandar o gabarito no meu privado, como também aqueles alunos que não têm acesso nem ao Classroom, nem ao WhatsApp, também pode buscar essa atividade impressa na escola para responder, certo? Então, desde já, agradecemos a atenção de vocês e tenham bons estudos.